lido alguns livros, eu sempre acabo de ler um livro, começo outro, e tem um livro que eu tenho lido que fala a respeito sobre alguns limites que nós precisamos ter. E eu achei que esse é um tema muito interessante, olhando primeiro para a minha vida, que tudo que eu divido com alguém, eu olho primeiro o que eu preciso tratar. E eu vi que realmente essa área de limites a gente tem que estar avaliando e reavaliando dia após dia na nossa vida. Porque se nós não olharmos isso com seriedade, a gente pode muitas vezes ultrapassar barreiras ou deixar de ultrapassar, porque a gente não sabe até onde a gente pode, até onde a gente não pode. Aqui nós já temos um exemplo, né? Nós somos de uma igreja chinesa, e uma igreja chinesa nós temos alguns limites. O primeiro limite que tem é a cultura. E a preocupação, né, de algumas pessoas, principalmente da minha família, quando eu vim trabalhar na igreja, Lusitânia menos, né? Porque eu sou muito assim, né? Quer dizer, é outra cultura, não chega lá do jeito que você é, abraça, beija, vai com calma. Mas Deus é tão bom comigo, porque eu chego aqui, eu abraço, beijo, e ninguém nunca deixou de receber meu abraço e meu beijo. Então eu amo, né? Chegar aqui e uma visitante veio comigo um dia e falou, mas o chinês você tem que cumprimentar assim. A gente sabe que tem que cumprimentar aqui, mas graças a Deus que a Cabo Verde é uma igreja chinesa, mas está aqui no Brasil, né? Que a gente pode chegar e festejar e já ser diferente. Mas quando eu cheguei aqui, eu já comecei a sentir como é que não é, para também não dar tanto fora. Muitos foras eu sei que eu dou, mas a gente vai aprendendo a dar menos fora possível. E como base da nossa reflexão, vamos abrir no Salmo 37, no capítulo 37, a partir do verso 1 até o verso 12. Salmo 37, de 1 a 11. E diz o seguinte: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol da meia-noite, que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo os ímpios não mais existirão. Por mais que você se preocupe, não serão encontrados, mas que os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Esse é um salmo, gente, de promessa, de confiança para a nossa vida. Quando eu leio, confie no Senhor, faça o bem, assim como você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor, é como um descanso no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. E às vezes essa é a primeira interrogação que vem na nossa vida. Eu tenho confiado no Senhor, eu tenho procurado fazer o meu papel, eu tenho lido a Bíblia, e tem algumas coisas na minha vida que estão completamente desajustadas. Por que será que a gente olha para problemas como algo que é um desajuste? Porque a gente não está feliz. Quando tem uma pedrinha no nosso sapato, é lógico que a gente não fica feliz. Mas uma coisa que nós temos que confiar é que nem um fio cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Tudo que estamos passando, tudo que estamos vivendo tem sido por permissão do Senhor. E eu gostaria de ver alguns limites, algumas coisas que nos impedem, inclusive, de ver a vontade de Deus na nossa vida. E a primeiro limite, primeira lei que a gente pode ver é sobre o semear e ceifar, né? E a gente tem que ter a consciência de que muitas vezes nossas ações têm consequências. Nós às vezes agimos por impulsividade e não queremos ter consequências com essa ação. Saber que muito daquilo que a gente ceifa, a gente colhe.
o que a gente ceifa para o bem, também a gente colhe para o bem. E muitas vezes daquilo que a gente vai semeando para a maldade, alguma hora aquilo pode vir, não como maldição na nossa vida, mas como ensino de Deus para nós. Porque Deus trabalha com a nossa vida, Deus trabalha com o nosso interior, com os nossos sentimentos, para quê? Para que a gente possa crescer sempre. Quando agimos com mais amor e responsabilidade, as pessoas se aproximam muito mais da gente do que quando a gente age com a irresponsabilidade. E é incrível. Acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi aos 15 anos, quando aceitei a Jesus como meu Salvador, foi assumir algumas responsabilidades de vida cristã, inclusive dos meus erros do passado. Eu fui criada numa família que me ensinou muito sobre caráter. Meu pai e minha mãe não eram crentes, mas sempre tiveram muito caráter. Então, o caráter foi um legado que eles deixaram comigo. Mas a fé, as responsabilidades cristãs, eu aprendi dentro da minha comunidade, a partir do momento que eu aceitei a Cristo. E muito dessas responsabilidades, hoje eu trago nos dias que eu vivo até hoje. Amadurecimento na vida cristã, aprendizado da palavra, algumas coisas que eu tenho vontade de fazer, que a carne reage, o Espírito Santo mostra que não é hora de fazer aquilo. Então, são coisas que a gente aprende com a vida. Então, lembra, a primeira coisa, aquilo que você está semeando, você vai colher. Como pai, como mãe, qual é o clima, o que a gente semeia na nossa vida, o que a gente semeia com os nossos filhos, como namorada, como noiva, como esposa, como líder, o que a gente está semeando? E Deus vai trabalhar em cada sementinha que a gente vai semeando, Deus trabalha para a gente poder colher. Outra lei dos nossos limites que a gente pode ver é sobre a responsabilidade. Nós somos responsáveis perante o outro, mas não pelo outro. E tem pessoas que gostam de culpar o outro por alguma coisa errada. Nós temos que assumir a responsabilidade. E às vezes a gente acha que a vida da gente não está dando nada certo porque o outro é culpado. Será que o outro é culpado? Ou será que muitas vezes nós somos culpados e não queremos assumir a nossa responsabilidade? Vamos ver lá em Gálatas capítulo 6, verso 2 a 5. Gálatas capítulo 6, verso 2 a 5. Diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. E muitas vezes a gente acha que todo mundo é obrigado a carregar a nossa carga. A palavra de Deus diz que nós devemos levar os fardos uns dos outros em termos da gente estar ajudando um ao outro no momento difícil, mas tem algumas responsabilidades que elas são nossas e nós temos que assumi-las.